Tem muita gente, nossa, eu não estou motivado para orar. Só que você deve orar pela disciplina e não pela motivação. Porque a motivação ela é extremamente oscilante. Às vezes a gente acorda motivado, eu vou orar. Nossa, estou tão motivado para orar. Só que a motivação você não vai ter ela todo dia, mas a disciplina sim. A motivação vai ter dia que você vai estar desanimado, mas a disciplina vai fazer você orar. A mesma coisa se aplica para quem treina. A gente não está motivado para treinar todo dia, mas a gente tem disciplina. E até mesmo sem trabalho, vontade, né? A gente vai. Até mesmo para o trabalho. Tem dia que a pessoa não está motivada para ir trabalhar, mas ela sabe que ela tem que ir porque ela tem que pagar as suas contas. Então é disciplina, ou seja, eu tenho que ir. Agora, imagina se a gente dependesse da motivação para trabalhar. Ninguém ia trabalhar. O mundo ia parar. Né? Fala, meus amigos, graça e paz. Estamos iniciando hoje o nosso primeiro podcast Amai e será um tempo incrível, um tempo extraordinário, um tempo de mesa. Eu estou aqui com a minha esposa, nós estaremos falando sobre desconexão com Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão desconectadas com Deus. Existem outros que estão fora, estão afastados e também estão desconectados com Deus. O porquê que isso acontece? Então nós estaremos falando sobre isso, estaremos tendo uma conversa extremamente saudável. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós estaremos falando sobre Bíblia, palavra de Deus. Será uma conversa extremamente saudável e você fica aí porque vai ser extraordinário. A minha esposa, ela vai ter agora um tempo para ela estar se apresentando e nós já estaremos iniciando esse podcast de uma forma extraordinária. É isso aí, pessoal. Graça e paz. Espero que esse podcast é o nosso primeiro de muitos e eu espero que ele edifique muito a sua vida. E vamos estar hoje abordando um tema que é muito importante sobre a conexão e a desconexão com Deus. Será que você está conectado ou desconectado? Ao decorrer deste podcast, você vai entender e perceber em que posição você está. Aleluia. Amém, nós vamos estar começando e a primeira pergunta que eu vou estar fazendo é: o que é estar desconectado com Deus? O que significa estar desconectado de Deus? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu acredito que estar desconectado com Deus é o fato da gente não ter mais aquela ligação, aquela intimidade, aquela busca que outrora nós tínhamos. E quando nós deixamos de fazer essas coisas, quando nós deixamos de priorizar o nosso tempo a Deus, quando nós deixamos de tirar esse tempo que nós buscamos a Deus, que nós lemos a palavra dele e que nós temos aquele devocional diário, automaticamente nós vamos desconectando de Deus. E ao decorrer deste podcast nós vamos falar sobre diversas coisas que faz com que nós venhamos nos desconectar de Deus sem até mesmo nós percebermos. Verdade. E isso é um dos principais erros críticos, né? Porque a gente se desconecta de Deus sem até mesmo a gente reparar, sem a gente perceber, né? Agora, como é que isso acontece? Isso acontece porque nós perdemos a prioridade, nós colocamos tantas coisas como prioridade e esquecemos de colocar a Deus como prioridade principal. A Bíblia mesmo diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a vontade de Deus é que nós priorizemos tudo, priorizemos Ele no nosso tempo, priorizemos Ele em todas as nossas escolhas, tá bom? Então, nós estaremos falando agora, quais são os sinais da desconexão com Deus na vida real? O porquê que as pessoas se desconectam de Deus, né? Ou seja, as pessoas se desconectam, elas oram, mas elas não sentem a presença de Deus. Então existem pessoas que elas vão desanimando por causa disso, né? Elas estão ali na igreja e elas querem sentir aquela presença e muitas das vezes pelo fato de elas não sentirem aquela presença de Deus, elas vão desanimando, então elas vão parando de orar, vão parando de ler a Bíblia, vão parando de se consagrar, justamente porque elas não estão sentindo, elas não estão vendo. Mas a própria Bíblia diz: bem-aventurado, é o próprio Jesus falando, bem-aventurado aqueles que não viram
mas creram. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a certeza e a convicção daquilo que eu espero. Ou seja, ter fé em Deus é a gente ter a convicção de que Deus está lá, ainda que eu não esteja sentindo. Então eu não preciso de sentir a presença de Deus para saber que Deus está naquele lugar, até porque um dos atributos de Deus Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus está aqui agora, Deus está aí aonde você está me ouvindo agora também. Então essa é a nossa fé e essa é a nossa certeza. Então nós não podemos deixar que a desmotivação pegue a gente pelo fato da gente orar e não sentir a presença de Deus. O que você acha disso? É verdade, é um ponto muito interessante e importante, até porque existem pessoas que estão dentro das igrejas, vai desconectando de Deus, devido ao fato delas estarem buscando, orando e esperando que algo aconteça, só que como tudo tem o tempo de Deus, nós estamos procurando, Amém. Buscando a presença de Deus, só que Deus ele vai agir, vai fazer em seu tempo e não no nosso. E muitas das vezes quando nós queremos muito as coisas que aconteçam no nosso tempo e não no tempo de Deus, nós vamos nos esfriando e nos afastando de Deus cada vez mais. Aí nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a presença dele, porque achamos que não está valendo a pena, não está valendo mais a pena orar por aquilo que a gente está precisando e tudo mais. Então a gente vai se afastando cada vez mais, a gente vai desconectando de Deus. Então é basicamente isso que eu penso. E sabe o que é mais crítico que tudo isso? É que existem pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão vazias espiritualmente de Deus. Por quê? Porque essas pessoas elas vão para a igreja, mas elas não vão com uma intenção, a intenção de tocar, a intenção de buscar, a intenção de ser edificados através da palavra que vai ser pregada ali, porque a pregação do evangelho é a voz de Deus se comunicando conosco. Então a gente tem que colocar expectativa. Todas as vezes que a gente vai no culto, a gente tem que ter expectativa. E por que as pessoas estão dentro da igreja e ainda assim estão vazias e desconectadas de Deus? Porque as pessoas, é só começar a pregação, a pessoa dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água toda hora, dá vontade de sair do culto, e aí a pessoa fica 50 anos dentro da igreja e não tem a sua vida transformada, porque o que transforma a nossa vida, a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação ou transformação de todo aquele que nele crê. Então você precisa de ouvir o evangelho. A palavra de Deus, ela é afiada, ela vai cortar, ela vai dividir, e ela vai gerar ali uma transformação. Às vezes a palavra de Deus vai doer, a gente não vai gostar daquilo que a gente está ouvindo, mas às vezes é necessário uma palavra de exortação. É melhor uma palavra de exortação que te fira do que uma palavra de bendicione, de bênção, que vai ficar ali massageando o seu ego e não vai mudar a sua vida em nada. Então, uma palavra que você está ouvindo ali do seu pastor, Deus está usando ele para falar, e às vezes é um puxão de orelha, você tem que estar ali disposto a ouvir, porque é isso que vai gerar uma conexão a mais com Deus na sua vida. É ou não é verdade? É verdade. Até porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade, a palavra de Deus, ela liberta, ela conforta, ela consola, ela traz cura. Então, se a gente não ouvir, não prestar atenção, se a gente está ali no culto, mas a gente foi com o culto, com a intenção para o culto, com a intenção de não estarmos conectados com Deus naquele momento ali, a gente obviamente não vai prestar atenção em nada do que ocorreu no culto, e de maneira que as nossas vidas não vai ser transformadas. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte: quando a gente está dentro ali da igreja é lugar de intimidade com Deus, lugar de busca, é ou não é verdade? Verdade. E você já viu
que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão produzindo conteúdo para as redes sociais, estão preocupados com a performance. Às vezes é o baterista que está ali tocando, mas ele está mais preocupado com a performance que ele está fazendo para que os seguidores dele venham interagir. E bem assim também o músico, o pregador também está preocupado ali com a performance. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa performance, sobre essa vontade? Porque eu acredito que essa é uma das causas da desconexão que a gente tem com Deus, porque a gente está mais preocupado em gerar uma performance para postar do que propriamente gerar uma performance ali para Deus, para conectar com Deus, para estar com Deus, para realmente ter ali uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma entrega, né? Então, o que você tem a dizer sobre isso? Eu penso assim, que se a pessoa de fato está fazendo isso, ela realmente está completamente desconectada de Deus. Porque se ela está ali, naquele momento, conectada com Deus, ela vai estar mais preocupada com a presença, em atrair a presença de Deus naquele momento, naquele período de louvor, naquele período de pregação, vai estar muito mais preocupada em atrair a presença do que basicamente em mostrar a sua performance, preocupado com a sua performance, de que maneira que vai aparecer nas redes sociais. E aí vem, né, como está ali preocupado com isso, acaba estando desconectado. E essa é uma das desconexões. A primeira desconexão que nos desconecta de Deus é justamente a distração através do celular, das redes sociais, né? Do excesso de informação também. Às vezes a pessoa está tão preocupada com tantas coisas, é escola, é faculdade, é trabalho, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. É dívida. Né? É dívida. Então, é um monte de coisa. Então, a primeira causa que gera uma desconexão, agora a gente está falando sobre as causas da desconexão com Deus. A primeira é o celular. A pessoa está dentro da igreja, está conectada no celular, está dentro da igreja, mas está respondendo mensagens no WhatsApp, está dentro da igreja, mas está ali vendo no Instagram para ver se ganhou um seguidor novo, para ver se tem algum comentário, né? Ou até mesmo vendo a vida dos outros. Ou até mesmo vendo a vida dos outros. E exatamente. Uma das coisas, né, que tem gerado um descontentamento na nossa geração, dos jovens principalmente, é o fato da comparação. Exatamente. Eles estão ali na rede social vendo ali a vida das pessoas, porque ninguém posta tristeza, ninguém posta trabalhando debaixo do sol quente, pegando chuva, ninguém posta vida difícil, as pessoas só postam coisa bonita. E aí exatamente. É uma comparação totalmente descabível. E que vai gerar um descontentamento, né? E que vai gerar um descontentamento e automaticamente uma desconexão. Porque eu vejo muitas pessoas, nossa, eu queria tanto ser como o pregador fulano está lá em cima, o cantor fulano que já é famoso. Cada um tem a sua história. Então nós precisamos de entender, cada um tem a sua história e a gente não pode se comparar com a vida de ninguém, porque ele teve a história dele, nós vamos ter, você vai ter a sua história. Exatamente. E você tem que fazer a sua história dar certo. Não é você ficar olhando nas redes sociais e ficar, mano, parece que a vida deles tem mais luz, né? Eles tiram fotografia assim, é tudo iluminado e você fica, meu Deus, só tem escuridão aonde eu tô, né? Então essa é uma das causas, o celular, as redes sociais, né? E tem pessoas que estão viciadas, que estão levando o celular para dentro da igreja, vendo a vida dos outros dentro da igreja, comentando dentro da igreja, WhatsApp dentro da igreja. E o culto isso que é aí, bom prestar atenção. E a pessoa não presta atenção no culto, e isso tem gerado uma desconexão. Agora, a segunda coisa é a falta de prioridade com Deus. A pessoa não prioriza a Deus. Primeiro é eu, segundo é eu, depois é o meu sonho, é o meu projeto, e depois vem Deus. Então, a Bíblia diz: nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Busca a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Agora, esse ponto aqui é o terceiro ponto, que é pecados normalizados. Muitas pessoas têm tido a sua vida desconectada de Deus, justamente por eles acharem normalizando o pecado, né?
O que aconteceu com Adão? Adão pecou e a Bíblia nos diz que Deus ele pergunta: onde estás? Porque a preocupação de Deus não foi pelo fato dele apenas ter pecado, mas foi com o fato dele ter se distanciado. Porque o pecado nos distancia de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, destituídos, separados, porque o pecado gera uma separação em nós. Tá bom? Então nós precisamos de entender. A preocupação de Deus com Adão foi: aonde vocês estão? Aonde você está? Sabe o que ele diz? Senhor, eu me escondi. Então existe muita gente desconectada de Deus porque estão se escondendo por causa do pecado. Não é verdade? O que você acha sobre isso? Isso é um fator muito importante, né? E de fato existem pessoas que estão pecando e achando que é normal, né? E diante de Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado, e foi o que acabou de ser dito aqui pelo meu esposo, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o que acontece é o seguinte: não devemos normalizar tudo, porque você pecar uma vez, tudo bem, agora você pecar todos os dias e continuar pecando, isso de fato mostra que você está achando, pensando, já normalizou no seu cérebro que aquilo ali é uma coisa normal, que não tem nada a ver. E isso aí acaba nos distanciando e nos afastando de Deus, e vai gerando ali uma desconexão com Deus. Estamos desconectados pelo fato que, quando nós estamos conectados com Deus, de fato, nós não normalizamos tudo. Tem alguma coisa errada aqui, eu pequei, eu errei, isso não está certo, não posso continuar fazendo isso. E a pessoa vai gerar ali uma transformação de vida. Agora, quando a pessoa normaliza tudo e acha que tudo é normal e que não tem nada a ver, ela já está mais afastada de Deus do que ela imagina. É igual aquele louvor que diz: tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Aí. Tá vendo? Então eu penso o seguinte: que a pessoa, quando ela já pensa assim, que tudo é normal, tá pecando, fazendo coisas assim absurdas e continua sendo normal para mim ela tá mais afastada de Deus, mais desconectada de Deus do que ela imagina. Então, sim, de fato, existem muitas pessoas dentro das próprias igrejas que estão desconectadas de Deus e nem sequer perceberam. Vai à igreja, cultua a Deus, participa do culto, da palavra, do período de louvor e volta para casa pessoas vazias, porque estão desconectadas de Deus. É verdade. Então esse aí é o terceiro ponto, né? Pecados normalizados. Agora, o quarto ponto é fazer as coisas de Deus sem Deus. Né? Forte. Então, a pessoa, ela está cantando para Deus, mas não tem unção, não tem graça, não tem relacionamento com Deus, não tem nada. A pessoa está pregando e a pessoa fala: eu estou pregando, o fogo está descendo, o fogo está caindo, as pessoas estão gostando. Isso aí é dom, né? É o que a Bíblia diz: olha, Senhor, eu expulsei demônios, eu falei novas línguas, preguei a tua palavra. Aí Deus vai dizer: olha, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Exatamente. Justamente porque a pessoa está fazendo a obra de Deus sem Deus. Exatamente. Né? Ou seja, ele está desconectado de Deus, mas o dom que ele tem é lindo. Ele canta e as pessoas arrepiam. Até mesmo o Michael Jackson, quando cantava, as pessoas eram até arrebatadas, desmaiavam de tanto emocionamento, né? O pessoal se emocionava, né? Ali, todo mundo emocionado, né? Então a gente precisa de entender: o dom Deus não tira. Você está fazendo a obra de Deus sem Deus, mas você continua pregando, continua cantando, as coisas continuam acontecendo. Eu tinha um amigo, quando eu comecei a pregar, eu tinha 13 anos de idade e ele já tinha 16, ele era mais velho do que eu, a gente tudo pregava. E teve um dia que ele falou para mim, eu falei: você tem que tomar vergonha na cara, mano, porque você estava em pecado, você fica pegando as menininhas, caindo em pecado, continua pregando. Aí ele falou para mim: parece que quanto mais eu peco,
mais Deus me usa e mais o fogo cai. Eu falei, meu Deus, mano. E aí eu entendi exatamente isso. Ou seja, a pessoa está fazendo a obra de Deus em pecado, né? Ele normalizou o pecado porque ele acha, não, eu prego, o fogo continua caindo. Ele normalizou o pecado e Deus parece que continua usando ele do mesmo jeito. Na verdade, não é Deus que está usando ele, é o dom que está sobre ele. Ele consegue dominar bem as palavras e por isso as pessoas são tocadas e até se emocionam, né? Então nós precisamos de entender que nós precisamos de fazer a obra com Deus, estando conectados com Deus, tá bom? Agora, Deus, ele não se afastou de nós, mas fomos nós que nos afastamos dele. Então, a desconexão espiritual não é gerada apenas por Deus, mas é gerada por nós mesmos, pela nossa vontade. Por quê? Porque Deus, ele continua no mesmo lugar. A Bíblia diz que quando Adão cai, quando Adão peca no paraíso, Deus, ele foi lá na viração do dia. Deus se apresentou e perguntou, aonde estás? Agora, a resposta de Adão foi, eu me escondi. Ou seja, Deus estava lá no mesmo lugar, esperando que ele viesse para se relacionar com Deus. Mas o que ele fez? O pecado o distanciou de Deus. Então nós precisamos de entender que o pecado, quando o homem peca, o homem, ele vai se tornar, ele vai receber, herdar a natureza adâmica pecaminosa, né? Só que, por que a gente não normaliza o pecado? Porque o ministério do Espírito Santo é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. A preocupação de Deus não é pelo fato do homem ter pecado, mas é pelo fato do homem ter se afastado, porque o pecado distancia o homem caído de Deus. Mas aí vem Jesus, ele paga o preço pelos nossos pecados, e 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, porque todo mundo peca, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça. Deus, ele não é o acusador. Deus, ele está aqui para te perdoar mediante a confissão. Só que você nunca vai conseguir confessar os seus pecados a Deus se não for pelo Espírito Santo. Você recebeu a natureza adâmica pecaminosa, ou seja, depravação total. Você não tem a capacidade de olhar por si mesmo e dizer, eu estou em pecado. Verdade. Né? É verdade, e isso é uma coisa que é um fato, né, muito grande, por causa que quando nós confessamos, né, a Deus, isso quer dizer que a gente não está... não estamos contentes com aquilo que nós estamos fazendo, e estamos reconhecendo que nós pecamos e que nós estamos errados. E aí não estamos normalizando, pecamos, pedimos perdão a Deus e Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E assim vamos gerando cada vez mais aquela conexão com o Pai, né? Aquela conexão com Deus. Amém. Agora, Deus, ele quer que a gente volte. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, volte ao primeiro amor. Então, a desconexão com Deus faz com que a gente deixe de amar a Deus. Exatamente. Né? Então, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, volte ao primeiro amor. Agora eu vou falar uma coisa aqui que é muito interessante para você guardar. A palavra amor, né, ela está lá nos 10 mandamentos, né? O próprio Jesus, ele disse, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus, ele falou, olha, amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, e isso faz parte dos 10 mandamentos, né? Agora, mandamento é mitzvah, e mitzvah significa ordenança. Então Deus ordena que você ame a Ele. Então, se você não ama a Deus, você está em pecado também. Tem muita gente que pensa que pecar é somente adultério, é somente fornicação, é somente matar, roubar, destruir, coisas pesadas. Mas na verdade, o fato da gente se desconectar de Deus e deixar de amá-lo, nós estamos em pecado. Então nós precisamos de entender a partir de hoje,
eu preciso de voltar a me conectar com Deus e, acima de tudo, voltar a amá-lo. Ou seja, a decisão de recomeçar é algo que provém de você, é algo que provém de você. O Espírito Santo vem, te convence, você está no culto, sente a presença de Deus, é o Espírito Santo vindo, só que o que vai mudar a sua vida não é o poder de Deus, mas é a resposta que você dá ao poder de Deus. Eu costumo dizer isso e muita gente acha estranho. O que muda a sua vida não é o poder de Deus, mas é a resposta que você dá ao poder de Deus. Porque muita gente vai, muita gente chora, muita gente se emociona, muita gente sente a presença de Jesus, mas e é algo extraordinário. Só que não tem a sua vida transformada porque não tomou uma decisão. Então nós necessitamos de tomar uma decisão, ou seja, o Espírito Santo vem, ele fala, olha, você é pecador, você está em pecado, mas você precisa de se arrepender. Só que aí você recebe através da livre agência, porque o livre-arbítrio, o homem caído perdeu lá no Jardim do Éden, então nós temos a livre agência. O que é a livre agência? Livre agência é a capacidade de escolha que nós temos. Eu vou escolher a roupa que eu vou vestir, a cor da camisa, a cor da calça, a cor do sapato, eu escolho em que igreja eu quero congregar. Tudo isso é livre agência. Será o que eu vou fazer na faculdade? Eu faço direito, eu faço psicologia, eu faço medicina. Então tudo isso faz parte da livre agência, né? Agora, nós precisamos de utilizar a livre agência para nós falar para Deus, eu quero recomeçar hoje. O poder de Deus veio, me tocou, ou não veio o poder de Deus, veio essa palavra. Às vezes você não está sentindo nada, mas Jesus não vai aparecer para você e dizer, eu vim aqui e eu quero que você se entregue hoje. Não, você ouviu essa palavra e você está ouvindo Jesus a te chamar para recomeçar, para você voltar lá atrás e voltar a se conectar com Deus. Só que isso é uma decisão que provém de você, não é ela? Exatamente, isso é a pessoa que tem que tomar a decisão de ter a vida transformada, né? Porque isso é ter a vida transformada, é a pessoa tomar a decisão daquilo que de fato realmente tem importância e relevância na vida dela. E sobre o que nós estamos falando nesse podcast, o que mais tem assim relevância nas nossas vidas, de fato, é a prioridade, é priorizarmos em primeiro lugar, buscar a presença de Deus, tirar um momento para Deus, não deixar com que outras coisas venham tomar esse tempo. Nós tiramos tempo para tantas coisas, nós conseguimos tempo para tantas coisas, nós conseguimos tempo para casa, para o trabalho, para a faculdade, né, para os estudos, para o esposo, para os filhos, e às vezes nós deixamos de tirar esse tempo para Deus. Então nós devemos tirar o nosso tempo para Deus, priorizar isso, e sendo assim, quanto mais nós priorizarmos a Deus, mais conectados com o Pai nós vamos estar. E quanto mais nós priorizarmos as coisas, os afazeres, o trabalho, a faculdade e tudo mais desconectados, mais afastados nós vamos estar de Deus. Agora, existe uma coisa que é muito importante, que é a disciplina versus motivação. Tem muita gente, nossa, eu não estou motivado para orar. Só que você deve orar pela disciplina e não pela motivação. Porque a motivação ela é extremamente oscilante. Às vezes a gente acorda motivado, eu vou orar, nossa, estou tão motivado para orar. Só que a motivação você não vai ter ela todo dia, mas a disciplina sim. A motivação vai ter dia que você vai estar desanimado, mas a disciplina vai fazer você orar. A mesma coisa se aplica para quem treina. A gente não está motivado para treinar todo dia, mas a gente tem disciplina. E até mesmo sem trabalho, vontade, né? A gente vai. Até mesmo para o trabalho. Tem dia que a pessoa não está motivada para ir trabalhar, mas ela sabe que ela tem que ir porque ela tem que pagar as suas contas. Então é disciplina, ou seja, eu tenho que ir. Agora, imagina se a gente dependesse da motivação para trabalhar. Ninguém ia trabalhar. O mundo ia parar. Né? Então você precisa de definir esses pequenos hábitos. Quais são os pequenos hábitos da reconexão? É você ter um devocional com Deus. Um tempo para ler a Bíblia, um tempo para orar, um tempo para ler a Bíblia. Quando você chegar na igreja, é você se desligar e esquecer de tudo. Esses são os pequenos hábitos
que nos reconectam a Deus. Então, eu preciso de orar todos os dias. Existe algo muito interessante que Jesus ele falou. Jesus estava orando no Getsemane, quando ele chega ali aonde os discípulos estavam, ele encontra todo mundo dormindo e Jesus ele fala: vocês não puderam orar nenhuma hora? Isso traz uma conexão para nós que o tempo mínimo que Jesus ele exige de nós por dia é 1 hora, né? Então, pequenos hábitos geram reconexão. Agora, esses pequenos hábitos não devem ser motivados pela motivação e sim pela disciplina. Então, eu quero estar orando por você. Agora nós vamos estar orando para que você possa se conectar, se reconectar com Deus, buscar a Deus, voltar a fazer as coisas de Deus com Deus. Chega de fazer as coisas de Deus sem Deus. Chega de pregar sem Deus, cantar sem Deus, cantar somente usando o talento, pregar somente usando o talento, tá bom? Eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu quero voltar. Você que deseja voltar, você que deseja se reconectar com Deus, você sente que você tem tido essa desconexão e você quer se reconectar com Deus, escreva aqui nos comentários: eu quero me reconectar com Deus. E nós vamos estar orando por você, nós vamos estar te ajudando espiritualmente, motivacionalmente, mas nós queremos que você aprenda a ter disciplina, porque a disciplina realmente de fato mudará a sua vida. Vamos lá? Feche os seus olhos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que está desconectada de Deus. Eu não sei o que aconteceu, talvez essa pessoa teve alguma decepção na igreja, talvez essa pessoa, meu Pai, se desconectou por causa do pecado ou pela desmotivação, não sente mais motivação para nada, mas eu oro agora que o teu Espírito esteja indo agora onde ela está, vai de encontro a esta pessoa, esteja alcançando ela agora, que a tua graça esteja alcançando. Eu não consigo ir aonde ela está, mas o Senhor não apenas vai, mas o Senhor já está do lado dela. Meu Pai, a tua palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. O Senhor nunca nos abandona. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas o Senhor nunca se esquecerá de nós. Obrigado. Eu quero te pedir, receba esta pessoa agora, em nome de Jesus, dê força, dê graça, motivação, reconecte ela com o Senhor e que o Senhor possa convencê-la, primeiro, de que ela é pecadora e segundo, de que ela precisa de disciplina, em nome do Senhor Jesus. Queridos, esse foi o nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. Foi o nosso primeiro podcast. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Não sei se você está vendo pelo YouTube, mas é isso aí. Que Deus abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus a sua vida. Amém. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Fiquem com Deus. Amém.